Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para contar para vocês como que foi o meu parto aqui em Portugal. Precisa pagar? Como é que funciona a saúde daqui? Hoje eu vou contar tudinho para vocês aqui nesse vídeo. Então, se você tem interesse, continue assistindo. Não se esqueça de dar like e de se inscrever no meu canal. Bom, eu cheguei aqui em Portugal em março de 2020. Em março de 2021 agora, fez um ano que eu já estou aqui. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu estava grávida já de 13 semanas. E quando eu cheguei aqui, eu acabei perdendo o meu primeiro bebê. Depois de alguns meses, eu engravidei da Alice. E eu não tinha noção nenhuma de como é que funcionava a saúde aqui, como é que funcionavam os hospitais. Eu não tinha noção de nada de como funcionava aqui. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi por teste de farmácia, que deu positivo, então eu procurei o centro de saúde aqui da minha cidade para poder fazer o exame de sangue, para ver se realmente eu estava grávida. Quando eu fui no centro de saúde aqui da minha cidade, me disseram que aqui eles não faziam o exame de sangue. Eu digo isso aqui na minha cidade. Em Portugal, em outros lugares, eles fazem. Mas aqui na minha cidade, eles não faziam exame de sangue, somente o de xixi. Então, eu fui atendida por uma enfermeira que fez o exame do xixi, né? Me deu lá o testezinho para poder fazer e deu positivo. Aqui em Portugal, funciona assim. A gente tem o médico de família e a enfermeira. Você passa sempre com o mesmo médico e sempre com a mesma enfermeira. Os dois te acompanham. Então, eu comecei a ser acompanhada por essa enfermeira. Ela me passou para uma médica, né, para ser a minha médica de família. Só que aqui, o que acontece? Aqui, para você ser atendida, você tem que ter um número de utente, que é mais ou menos como se fosse o cartão do SUS aí no Brasil. Como se fosse. Você tem que ter essa numeração, né? Você tem que ser inscrita no centro de saúde, ter o seu número de utente para poder ser atendida. Então, eu não tinha. E você só pode ter se você é cidadã portuguesa ou se você tem a sua residência aqui, né? Está tudo legalmente bonitinho. E na altura que eu cheguei, eu não tinha os documentos aqui, não era uma cidadã portuguesa, não era residente aqui. Eu só tinha o PB4, que para quem não sabe, o PB4 ele é um acordo que Portugal tem com o Brasil, se eu não me engano, que os brasileiros não pagam caro na saúde aqui, pagam igual os portugueses. Eu só tinha esse PB4. Só que aí o que acontece? Eu estava grávida, então eles são obrigados a atender as grávidas, né? Eles não podem simplesmente falar, ó, você não tem o seu número de utente, então a gente não pode te atender. Não, eles atendem. E aí essa enfermeira me passou para essa médica espanhola, e essa médica me atendeu super mal porque eu não tinha esse número de utente, então ia dar muito trabalho para ela. E ela me atendeu super mal. Perguntou da onde é que eu era, eu disse que eu era brasileira e ela revirou os olhos assim. E eu achei aquilo horrível. Eu fiquei muito triste com esse atendimento dela e eu não queria mais que ela fosse a minha médica. Só que aí, graças a Deus, do nada, trocou de médico. Não era mais ela, foi para um outro médico que começou a me acompanhar, graças a Deus. E esse médico, um amor de pessoa, super tranquilo. Eles me passaram todos os exames bonitinho dos 3 trimestres de gravidez, né? Cada trimestre eles davam um encaminhamento de exame para poder fazer. E aqui as grávidas são isentas, não pagam nada, desde os seus exames, né, de começo de gravidez até o final. E até o parto, você também não paga nada. É tudo de graça, o sistema de saúde daqui cobre tudo isso. Então eu não precisei pagar absolutamente nada. Fiz todos os meus exames bonitinho, fui atendida bem e sem pagar nada. Aí fiz todos os exames bonitinho, tudo certinho.
Só que para fazer o ultrassom, teria que ser em uma cidade que é mais ou menos 1 hora da onde eu moro. Porque aqui na cidade onde eu moro, eles não têm equipamento para poder fazer ultrassom. Então eu tinha que ir para essa cidade, poder fazer o meu ultrassom lá. E essa cidade se chama Viana do Castelo e foi onde eu tive meu parto também, que foi lá. E aí, a cada trimestre, eu tinha que ir pra lá fazer o meu ultrassom. Então, no total, foram 3 ultrassom que eu tive que fazer. E também o atendimento lá foi super tranquilo, não tenho o que reclamar. Quando eu fiz 40 semanas de gestação, eu tive que voltar para lá para poder fazer a consulta para ver se a minha bebê estava bem, né? Estava tudo certo. Eu fui para essa consulta e quando a médica fez o ultrassom, ela falou que eu tava com pouco líquido amniótico, então que eu poderia estar perdendo líquido amniótico. Aí ela disse, olha, é melhor você ficar internada essa noite em observação, para se você estiver realmente perdendo líquido amniótico, no dia seguinte a gente vai induzir o seu parto, porque é perigoso para o bebê. Então, eu fiquei internada. Nós estamos em época de pandemia, então tive que fazer o teste do Covid, né? O meu marido também teve que fazer o teste do Covid, porque ele só podia assistir o parto se eu fosse induzir, se o teste dele fosse negativo. Então, eu subi pro internamento, meu marido teve que ir embora, porque ele não poderia ficar comigo, só poderia vir no dia seguinte, no momento em que eu estivesse já em trabalho de parto. Subi pro internamento, era um quarto que tinha somente eu no quarto, também uma maravilha. Eles dão todas as refeições, né? Almoço, café da manhã, almoço, janta, lanche da tarde. Eles dão todas as refeições, bonitinho. Tinha banheiro dentro do quarto também. Tudo, assim, com muito capricho, digamos, né? Tudo muito bonitinho. Eu tive a impressão de que era um hospital particular. E era um hospital público, né? E eu tive a impressão de que era um hospital particular. Aí no dia seguinte, eu tomei meu café da manhã, me trouxeram meu café da manhã e logo eu fui conversar com a médica. Ela me chamou e disse que eu realmente estava com perda de líquido, então eu teria que induzir o meu parto. E eu induzi meu parto com comprimidos. Isso foi por volta das 11 horas da manhã, mais ou menos, e que foi colocado o comprimido. E quando foi umas 2 da tarde, eu já estava sentindo contração. Já tava com dor já. Eu pedi a bola, né, que é a bola de pilates, para poder fazer exercício, para ajudar na dilatação, e fiquei lá fazendo exercício na bola. E quando foi mais ou menos umas 4 da tarde, eu já tava com bastante dor, e aí eu tinha pedido a epidural, que se chama aqui, que é anestesia. Tinha pedido a epidural porque já tava doendo o negócio. Eu tinha feito um plano de parto. Para quem não sabe o que é um plano de parto, é um papel onde você escreve o seu desejo, né, para o seu parto, o que você quer, o que você não quer, o que você aceita, o que você não aceita no seu parto. Pesquisem, porque isso é muito importante. Gente, é muito importante vocês serem informadas pro parto de vocês, para não correr risco de vocês acontecer de ter violência obstétrica com vocês, sabe? E o parto de vez ser algo bonito, ser algo traumatizante. Então pesquisem bastante, tenham bastante informações. E aí eu fiz o meu plano de parto, e no meu plano de parto eu escrevi que eu não queria epidural, que é anestesia, né? Que eu não queria toques desnecessários também. Eu coloquei bastante coisa lá que eu não queria. Que eu não queria que a minha bolsa fosse rompida artificialmente, eu não queria. E aí, quando eu já tava com 3 centímetros de dilatação, eu já tava pedindo anestesia. Falei, não, eu sei que eu coloquei no meu plano de parto que eu não queria, mas agora eu quero, porque o negócio já tá doendo. E aí, eu falei com a enfermeira, ela falou, tá bom, e me levou para a sala de parto para poder ser aplicada anestesia. Nisso eu já tinha começado a vomitar, vomitei 3 vezes de dor. E é assim, gente, na hora em que a contração vem, é uma dor que você tem vontade de
chorar, de sair correndo, falar, não, eu não quero mais. Só que depois que a contração passa, fica super tranquilo, você fica normal, parece que nada está acontecendo. E aí, aplicaram anestesia em mim, demorou um tempinho para poder fazer o efeito, e mesmo com anestesia eu ainda sentia muita dor do trabalho de parto, sentia bastante dor. E nisso meu marido ainda estava lá embaixo me esperando, né? Ele já tinha vindo de manhã, eu tinha falado pra ele que eu ia realmente entrar em trabalho de parto naquele dia, que eu ia induzir, e que já era pra ele vir. Então ele veio e ficou me esperando lá embaixo na recepção. Ele só podia subir pra ficar junto comigo quando eu tivesse com 6 centímetros de dilatação. E aí aplicaram anestesia em mim, e logo foi rapidinho eu evoluí pra 6 centímetros. Ele pôde subir e ficou lá comigo. E aí, nessa hora, dos 6 centímetros até o 10º centímetro, menina, eu já tava vendo estrela, já tava, pelo amor de Deus. Mas foi isso que eu falei, só na hora da contração, porque depois que passa eu tava lá, batendo papo com meu marido. E aí eu já tava sentindo bastante dor e eu pedi pra enfermeira fazer o toque pra ver com quantos centímetros eu tava. Elas respeitaram todo o meu plano de parto. Elas só fizeram o que eu pedi. Que nem um exemplo, anestesia. Eu coloquei no meu plano de parto que eu não queria, mas aí no momento eu pedi. Eu falei, olha, eu quero anestesia. Então elas fizeram. Os exames de toque, elas sempre me perguntavam, olha, na hora que você quiser, eu posso fazer o exame de toque para ver com quantos centímetros você já tá. Porque eu tinha colocado no meu plano de parto que eu não queria exame de toque desnecessário. Então, elas respeitaram tudo que eu pedi, tudo, e elas sempre fizeram tudo com a minha autorização. E aí, eu fui e pedi para ela fazer o exame de toque para ver com quantos centímetros eu tava, e eu já estava com 10 centímetros de dilatação, e já tava morrendo de dor. Quando chegou nesse 10 centímetros de dilatação, ela falou que ainda minha bolsa não tinha rompido. Eu falei, meu Deus do céu, se eu esperar a bolsa romper agora, eu vou ficar aqui mais 30 anos esperando essa bolsa romper, eu tô morrendo de dor, não vejo a hora desse bebê sair. E aí eu pedi para ela estourar artificialmente, né, a minha bolsa. Outra coisa que estava no meu plano de parto, que eu disse que eu não queria, mas que na hora eu quis e pedi para elas. E aí elas foram, estouraram a minha bolsa, e aí foi a hora em que, o momento da expulsão. Eu também tinha pedido liberdade de movimento no parto, para eu poder ficar na posição em que eu quisesse ficar, né? Só que como eu tava com anestesia, você não pode andar, não pode ficar fazendo as coisas, você tem que ficar lá na maca. E aí eu tava na maca e eu perguntei se eu podia mudar de posição na maca mesmo. E elas deixaram eu mudar de posição na maca. Tanto que a médica que fez o meu parto, ela até mudou lá, abriu a maca, fez uns negócios lá na maca pra poder ficar tipo uma banqueta, né? Pra eu poder parir. Ela amarrou uns lençol na maca pra eu poder segurar. Então, assim, elas me ajudaram muito e respeitaram muito tudo. Tudo. Eu achei isso, assim, maravilhoso. Porque o meu maior medo era eu não ser respeitado no meu momento do parto, porque aí no Brasil a gente vê tanto relato de violência obstétrica, de que os médicos não respeitaram a sua vontade, sabe? Então eu tinha muito medo disso acontecer aqui também. Mas graças a Deus foi tudo muito tranquilo. A médica me ajudou ainda. Então, foi assim, essa parte do meu parto foi realmente muito boa, muito tranquila. Não tenho o que reclamar. E aí, a Alice nasceu, 8h57 da noite, eu fiquei 9 horas em trabalho de parto, o que eu considero que foi bem rápido, porque geralmente indução demora bastante. Tem mulheres que ficam 12, 15, 20 horas em trabalho de parto de indução e acabam indo pra cesárea porque o parto não evoluiu. E graças a Deus o meu parto evoluiu rapidinho, foi tudo sem complicação, foi super tranquilo. E aí eu ganhei a Alice, fiz a impressão da placenta. Eu vou colocar aqui a foto pra vocês de como é essa impressão da placenta. Se você tiver curiosidade, pesquisa no YouTube ou no Google pra vocês verem como que é, bem interessante. Eu fiz a impressão da placenta e aí logo em seguida
a gente foi pro quarto, né, pro quarto de internamento. Eu tive laceração de 2º grau, não fizeram episiotomia, porque foi uma coisa que eu também coloquei no meu plano de parto que eu não queria. Pra quem não sabe o que é episiotomia é o corte desnecessário que eles fazem na mulher sem necessidade nenhuma. Então, isso não aconteceu, foi laceração natural, o bebê saiu e aí deu uma rasgadinha. E logo em seguida, a gente foi pro quarto de internamento e assim, o quarto também é sem palavras, sem palavras. Esse hospital, ele fica em Viana do Castelo, e em Viana do Castelo tem bastante praias. E o hospital onde eu fiquei internada, a vista era pro mar. Eu fiquei internada com vista pro mar. Então, assim, foi maravilhoso. No quarto só tinha eu e o meu marido, tinha banheiro no quarto, era um quarto só pra gente. E mais uma vez eu falo, foi como se eu estivesse internada em um hospital particular, porque foi tudo sem queixa nenhuma, sabe? O atendimento das enfermeiras também foi maravilhosos, super educadas, assim, super prestativas. E foi assim, o meu internamento não tem realmente o que falar, foi tudo muito bom. Vinham toda hora trazer medicação, né, ver a bebê, ensinar as coisas. A comida também vinha tudo no horário certinho. Então assim, foi maravilhoso. Ganhei o bebê, fiquei lá deitada com vista pro mar. Foi muito bom mesmo. Eu fiquei internada 3 dias. Porque depois que eu ganhei a Alice, eu desmaiei 2 vezes, porque na minha gravidez eu tive um pouco de anemia. E no parto você perde um pouco de sangue, né? Então eu acho que a anemia ficou mais forte. E aí eu desmaiei 2 vezes, então eu tive que tomar ferro na veia. É intravenoso que fala, se eu não me engano. Tive que tomar ferro na veia, fiquei bem e foi tudo tranquilo também. E aí, depois de 3 dias, a gente foi liberado pra voltar pra casa. E tá a minha bebê aqui, a coisa mais linda do mundo. Coisa mais gordinha e fofa desse mundo. E assim, eu realmente não tenho o que reclamar. A única coisa que aconteceu mesmo de ruim foi a primeira médica, né? Essa espanhola que me atendeu super mal. Mas o resto da minha gestação inteira foi tranquilo. Com os médicos também foi tudo tranquilo. Os atendimentos, tudo tranquilo. Fiz todos os exames que tinha que fazer. Então foi muito bom mesmo a minha experiência de gravidez aqui em Portugal. A minha filha nasceu aqui e ela ganhou a nacionalidade portuguesa, então ela é uma cidadã portuguesa. Essa lei foi aprovada, né, pra agora. Eu não me recordo datas, mas ela foi aprovada esse ano, se eu não me engano, ou ano passado. Então, a minha filha conseguiu ter a nacionalidade portuguesa. Então, é isso, gente. Esse é o meu relato de parto aqui de Portugal. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo também, coloquem nos comentários, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Vai agora, clica o dedinho aí, se inscreve no meu canal. E compartilha também, né? Compartilha com as amigas, com as mamães, com quem pensa em vir aqui para Portugal também. Gente que está grávida e quer vir para cá, ou mamães que estão aqui e pensam em engravidar. Compartilha aí, curta o vídeo e me siga no Instagram também, tá bom? Então é isso, gente. Esse é o meu relato de parto. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve terão mais vídeos para vocês, tá bom? Então é isso aí. Um beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima.